Agora, rapaziada, deixa eu passar por um caso aqui que, na verdade, expõe muito do que é o Brasil e traz aí uma grande reflexão sobre se trata de incompetência ou sobre se isso se trata de algum nível de corrupção, envolvimento com crime organizado e por aí vai. O caso se trata de um camarada, que o Miquel vai dar os detalhes aqui pra gente, que, olha só, Batata, o camarada estava preso na Espanha. Para ser mais específico, deixa eu até pegar aqui o número, olha isso. 813 milhões. 813 milhões é o número que o camarada estava responsável por ter roubado, tá? Irmão, estamos falando de quase bilhão, Batata. Quase bilhão. Só que você pensa assim, pô, ele tá preso. Que bom que ele foi preso na Espanha, né? Líder de organização criminosa tem que ficar preso mesmo, né? Só que a justiça não enviou os documentos que precisava. E o camarada foi preso, foi solto. Então vamos lá. Miqueias, vamos lá, vamos entender um pouco aí também desse caso. Só para citar aqui o nome do camarada também, é o Ítalo Jordi dos Santos Pirineus, também conhecido como Breu. Breu, que estava lá, né? E agora tá, né? Seu grupo está em liberdade provisória na Espanha. Então vamos lá, Miqueias. Fala um pouco aí pra gente, né? O caso se trata aí de um hacker e... Bom, com você, irmão. Eric, a gente estava falando da prisão daqueles hackers que roubaram 813 milhões de reais diretamente ali das contas do Banco Central. Aquelas contas de reserva que as instituições financeiras têm que fazer junto ao Banco Central, esses hackers conseguiram desviar. Desviaram esse dinheiro, transformaram em criptomoeda e fugiram do Brasil. A Polícia Federal foi atrás, correu, investigou, descobriu quem era e esses camaradas foram presos na Espanha. Os mandados de prisão foram expedidos em 17 de outubro de 2025. E aí a polícia da Espanha efetuou a prisão. Sendo que o Brasil tem um tratado de extradição sim com a Espanha. O Brasil tem um tratado de extradição, sendo que existem regras, né? Existem prazos a ser cumpridos. E o prazo para esse pedido de extradição, ele se encerrava no dia 5 de janeiro desse ano. O processo estava correndo em sigilo, então a gente não tinha ainda essa informação sobre essas prisões, sobre o pedido de extradição, mas causa estranheza essa demora porque o governo brasileiro já estava pedindo extradição de outros brasileiros na Europa e na Espanha também, como, por exemplo, Oswaldo Eustáquio, né? Ali dentro do inquérito das fake news, ele foi feito um pedido de extradição contra ele. Pedido esse negado pelo Tribunal Espanhol por se considerar um crime político. Agora, esse camarada, o Breu, né, ficou conhecido como Breu, esse Ítalo, ele e mais alguns da quadrilha dele, não, a Justiça da Espanha falou, tá, a gente está aqui com um cara que está com mandado de prisão inclusive na lista vermelha da Interpol, só que a gente precisa que vocês formalizem a prisão. Vocês formalizem esse pedido de extradição, é só pedir. Literalmente, a fala era, pede que eu dou. E o prazo era até 5 de janeiro. Mas a Justiça brasileira, através do Ministério da Justiça, perdeu o prazo sem querer, 14 dias depois, dia 19 de janeiro, eles foram lá e fizeram a solicitação. Só que aí a Justiça da Espanha não pode segurar um pepino, manter preso alguém que não cometeu crime nenhum contra a Espanha. Então, simplesmente botou eles em liberdade provisória. Eles não podem viajar para fora da Espanha, não podem fazer muitas coisas, né? Estão ali com algumas restrições, mas vamos lembrar que são hackers que tiraram 813 milhões dos bancos brasileiros e estão com esse dinheiro, estão podendo viver na Europa tranquilamente agora. Justamente porque o nosso governo, que está aí brigando, falando que vai combater a corrupção, que vai combater o crime organizado, que vai atrás dos maiores criminosos, não pareceu ter o mesmo gás aí para esse cara que roubou 813 milhões. Não teve a mesma disposição, não teve o mesmo ânimo, o mesmo vigor e energia, porque era só pedir.
Vejam, era só pedir. Não se tratava de, pô, eu acho que os caras estão aí, vão pesquisar, vão procurar, ajuda a procurar eles que estão escondidos aí. Não, gente. Literalmente, eles já estavam guardadinhos na cela. E a Justiça Espanhola estava só esperando um pedido. E esse pedido nunca veio. E a gente está falando aí de um dos maiores roubos cibernéticos que o Brasil já teve. A gente repercutiu, falamos muito sobre isso aqui no Fala Glauber News, que o crime aconteceu quando o Fala Glauber News já existia. Então a gente falou várias vezes. Só que como o processo corria em sigilo, a gente não tinha muitas informações. Agora, começam a surgir aí as primeiras informações de que a Justiça deu essa vacilada. Foi uma falha do Ministério da Justiça, 14 dias de atraso. Mas será que a gente vai ver esse mesmo tipo de falha, né, no processo de extradição da Zambelli, do ex-assessor do Alexandre de Moraes, do Oswaldo Eustáquio? Eu não sei, parece que assim, as coisas não casam. A extradição do Alexandre Ramagem já foi enviado o pedido para lá, mas aí o cara que roubou 813 milhões e que já estava preso, que a Espanha já concordava, não teve o mesmo gás não. Assim, fica um pouco difícil a gente acreditar que o Brasil está querendo realmente combater o crime, querendo fazer alguma coisa. Olha, tudo bem, a polícia está agora, está na Interpol também, aquele cara que sonegou lá dinheiro da Refit, teve até operação hoje contra o Cláudio Castro baseada nisso aí. Ok, mas por que a gente faz uma operação contra um cara que tem um vínculo político com um opositor, mas quando é um bandido que roubou 813 milhões, mas que a princípio não tem vínculo político, a gente não vê aí o mesmo gás, o mesmo ânimo para trazer esse cara? Eu digo sempre o seguinte: pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se é para prender, prende todo mundo, trabalha, bota esforço para pegar todo mundo. Mas, cara, era só pedir. Era só pedir. Isso que é o mais revoltante. É isso, Miquel. Vamos lá, Batata, vamos lá. Ministério da Justiça, deixaram passar, irmão. Deixaram passar, Batata. O que você achou disso, irmão? É extremamente compreensivo que é muito difícil emitir os documentos enviados. É por isso que eles vão tirar a gente da internet, cara. Eles vão tirar a gente, cara. Eles não vão aguentar. Porra, pra pegar o documento de alguém, eles apertam um botão. Pimba! Sai tudo! Tudo! Tem coisas que saem ali na internet, tu olha assim e fala assim, porra, eu esqueci até que eu fiz isso. Sai tudo! Descobrem tudo! Endereço até que você nem lembrava que tu já tinha morado lá. Tudo! Número do cartão de crédito que tu já tinha perdido, que o Serasa tinha arrebentado ele. Você pagou a dívida e não tem mais aquela merda. Ele apertou um botão e saiu a porcaria toda. Aí o cara fala assim, não consegue enviar. E para enviar, ele é selecionado. Eu tenho que passar isso. Isso é informação extremamente sigilosa. A gente seleciona tudo. Aperta o copiar. No ratinho, que eu só sei usar o ratinho. Aperta com esse dedo assim, copiar. Aí vai na caixinha do e-mail e aperta assim, colar. E ó, enviou. E a assinatura? Eletrônica. Foi! Como pode eu alegar que eu não consegui pegar os documentos? Sabe por que isso, gente? É os documentos para formalizar a denúncia que ele havia. O processo já existia. Ele já era procurado. A sentença ao qual havia uma condenação, seja ela uma sentença interlocutória, já existia. Não estou dizendo findar o processo. Já existia o pedido de prisão. Logicamente, isso era óbvio. Precisava identificar o cabra para dar sequência à prisão. Afinal de contas, as acusações, o processo, todo o trâmite, a persecução criminal se deu ao outro país. Leis que talvez não valeria até lá. Isso é mais do que óbvio.
Não que lá seja o paraíso fiscal, não é isso. Ninguém está questionando isso, não. Da Europa. O que nós estamos questionando é o seguinte: se fomos contactados, olha, tem uma ratazana aqui. Me manda os documentos dessa ratazana. Aí o que eles fizeram? Gente, pensa comigo. Será que eles abriram os arquivos? Pegaram aquelas pastas, nome, desde qual o nome dele? José, vai no J. Vai no J, no J. J, 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 José, 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 José Augusto, José Paulo, José Fernando, José Antônio, Antônio, Tereza, com T, com Z, com F. Pô, será que é assim? Eu não consigo acreditar. E olha, gente, pelo amor de Deus, você senta na delegacia em qualquer lugar. Hoje, será que não tinha aquele... Como é que é o nome daquela IA que tem que fazer? Se você falar para ele assim, passa o documento dele. A IA vai falar, ele tem um mandado de prisão aberto. Vai falar, a IA, que ela vai falar. Ele é fugitivo... O nome dele é José Paulinho, tal. Ela vai falar, pô. Tá de sacanagem, gente. Não há argumento. Não há nada plausível para que você não consiga mandar uma coisa já emitida. Não dependia de julgamento, não dependia de uma decisão judicial, não dependia de nada. Por quê? Que não dependia de nada. Porque já existia. Eles eram procurados... E, por sua vez, detidos e identificados que eles eram procurados por um crime, foragidos. E aí, já quem é foragido, existe o quê? Um processo, um mandado em aberto. Não tem ninguém que sabe fazer o copia-cola. Batata, olha como é que a situação é pior do que isso. Só para colocar mais um ponto aqui para a audiência. A Espanha tinha tudo isso já, Batata. Eles precisavam dos documentos para fazer a confirmação. Eles, de lá, já sabiam disso. Eles pegaram tudo isso e por isso prenderam o cara. Só que eles disseram, assim como o Miquel muito bem frisou, pô, o cara não cometeu um crime aqui. Não dá pra deixar ele preso. Mas eles já tinham tudo. Eles só precisavam, eu preciso que alguém concorde e tenha esse prazo. Porque pelas leis internacionais eu não posso deixar o cara preso. Mas a Espanha sabia de tudo. Aí você abre no post que fala dessa matéria, o que todo mundo fica falando quando você abre o post? Porra, eles compram o juiz de final de semana pra soltar o traficante quando o juiz tá cobrindo o outro juiz num sábado, à noite. E aí o cara vai e solta um monte de gente. Isso acontece toda hora no Brasil. Eric, mas eu não acredito que nesse caso tenha acontecido isso. E de quanto foi o rombo que esses garotos deram? Quase 1 bilhão. Deixa isso pra lá, Eric. Obrigado. Irmão. É foda, né? É foda. Por isso que não dá pra falar mais na internet. Por isso que não dá pra falar mais na internet. Olha, ninguém tá acusando ninguém aqui, gente. Não, vamos lá, tá lá. Eu vou pegar os prints depois, mano, Walter, e jogar em algum lugar no Instagram, no corte do canal, para pessoas verem as pessoas comentando lá. Porque é isso que passa pra sociedade. A sociedade não se choca, Batata. Porque é isso que as pessoas falam. Pô, mas todo mundo aqui, incontáveis casos. Fulano foi solto. Quando? Num juiz provisório que entrou lá pra cobrir alguém no sábado à noite. Aí ele soltou 3 vagabundos. Aí depois descobre que o cara recebeu um dinheiro do tráfico. Tem juiz preso por causa disso. Aí o cara pensa, pô, eles têm 1 bilhão. Pô, não dá pra alguém fingir que não viu. O cara, ele não seria pago nem pra fazer algo ilegal. Ele seria pago pra, irmão, eu só preciso que você finja que esqueceu, que tava no final da pilha. E simplesmente o cara tá solto tendo roubado 1 bilhão. Gente, bilhão não é 1 milhão. 1 milhão é dinheiro, né? Porra, 1 milhão dá pra fazer as coisas com 1 milhão, né? Porra, bilhão são 1.000 milhões. Não, 1 bilhão dá pra amassar um ferro, cara. Irmão. É dinheiro pra amassar um ferro. É dinheiro pra doer, cara. É dinheiro pra fazer até o capeta esquecer que eles existem lá na Europa. Eu entendi, gente. Olha, se você quiser comprar 10 pessoas
por 10 milhões de reais cada uma, Batata, ainda te sobra 900 milhões. Credo. Isso é que é ter bilhão. Eu quero dar 10 milhões para 10 pessoas fingirem que não viram isso. Ainda sobra... Irmão... E se eu trabalhar minha vida inteirinha até cair os dentes, eu não ganho 10 milhões, cara. Dá pra tu comprar 1.000 pessoas com 1 milhão. Deus. Se você, pô, vai pensando assim, eu preciso dar 1 milhão pra cada um. Você entende? Miquel pediu a palavra, Miquel. Só um pouquinho, você tá justificando esse magistrado, não tá? Tô não, irmão. Tá sim, Eric. Batata. Isso aí serve quase de habeas corpus, pô. Era muito dinheiro, Não, é bicho. porque pensa se tu é vagabundo. Era dinheiro pra doer. Pensa com a cabeça do vagabundo. Vamos lá, aí. Dividimos a tela aí, maravilhoso. Vamos lá. Ai, meu cara. Era muito dinheiro, não era, Miquel? É dinheiro pra diabo, pô. Qual é? Saraiva. Saraiva, é isso. Isso é só pra velho. Essas referências do Miquel é só pra 35 mais. Mas vamos lá, Miquel, com você, irmão. Toma aqui. Eric, é interessante a gente falar na questão da Espanha, cara. Porque o que eu falei aqui, como a notícia veio de última hora pra mim, a Espanha, a gente teve um caso muito interessante em 2025, que foi o seguinte: o Brasil pediu a extradição do Oswaldo Eustáquio, que está vivendo lá. Veja bem, o Oswaldo Eustáquio não era considerado criminoso, nada. O Brasil considerou, por crimes ali contra a democracia, contra fake news, aquela coisa toda. O ministro Alexandre de Moraes pediu a deportação do Oswaldo Eustáquio para o Brasil. E mandou lá a documentação para o Tribunal Espanhol. O Tribunal Espanhol olhou e falou assim: não vou prender esse cara e não vou te entregar ele, porque isso é crime político que vocês estão acusando. Isso, palavras do Supremo Tribunal da Espanha. E aí, qual foi a reação do Tribunal Brasileiro? Tá bom, então a gente não te entrega o seu traficante. Foi literalmente isso. O Brasil suspendeu a entrega de um traficante para a Espanha no mesmo ano, 2025. Suspendeu a entrega de um traficante para a Espanha, um traficante internacional de drogas, porque a Espanha não entregou alguém que eles consideraram um criminoso político. E aí, no mesmo ano que isso vai acontecendo, surge essa notícia, que a Espanha prendeu um criminoso, alguns criminosos que a gente pediu que prendesse, criminosos que roubaram o Brasil, e aí, nessa hora, o Brasil não pediu para entregar. Olha como é que é bizarro. Quem a Espanha não quis prender, a gente pede para entregar. E quem eles prenderam, a gente não pediu para entregar, e, pelo contrário, dissemos que não íamos dar o traficante deles. Um criminoso traficante deles preso no Brasil. Não, pelo contrário. Foi liberdade provisória, deixamos esse cara, na verdade, em prisão domiciliar. O traficante internacional que a Espanha queria, a gente deu prisão domiciliar. Então não me choca, Eric, a gente esqueceu. E aí, Miquel, pensa comigo, Miquel. No meio desse cenário todo, será mesmo que dá para julgar a população que olha para isso, excelente o caso do Eustáquio, e fala assim, gente, porra, era 1 bilhão. Será que eles não queriam esse dinheiro de volta pro Brasil? Alguém deixou passar? Ou então, será mesmo que esse hacker era ele e mais 3 ou 4 nesse grupo? Ou não tinha alguém muito maior envolvido? Aí, irmão, tu fala isso, ainda toma um processo. Ô, Miquel, olha que interessante, o Miquel contou uma negociata, filha da mãe aí, desgraçada, e no final de tudo o Brasil ganhou um traficante. Pô, bicho, que burrice miserável, A gente ainda ficou com o traficante, a gente não devolveu. Cara, nós ganhamos um traficante de lambuja, toma essa merda. Pô, cara, que burrice, cara. Eu não entendo isso. Será que a gente, quem é burro... Eu acho que, cara, olha só, eu quero acreditar que os burros somos nós três aqui, que nós não conseguimos enxergar a coisa tá por trás disso, que a negociata foi boa. Houve pessoas inteligentes, assim, debruçadas na situação, e nessa negociação falaram assim, vamos ficar com esse traficante, porque é vantajoso, cara. É uma parada inteligente. E os caras que eles querem mandar pra gente que roubou 1 bilhão. Não, eles não são interessantes. Ô, Batata, não, olha só, faz sentido, cara. A Espanha não quer entregar pra gente um blogueiro acusado de fake news, então eu não vou entregar um traficante nacional. É óbvio, é extremamente proporcional. É extremamente proporcional. Eu acho que faz sentido. Porque o blogueiro é que é perigoso pra sociedade. O blogueiro destrói a sociedade. O traficante não, pô. O traficante é só um negociante. É só um negociante, pô. É essa visão que o Brasil tem. Já imaginou como é que foi a salinha do café quando decidiram isso? Lá dentro do ministério, como é que foi a salinha do café? Alguém falou assim,
pô, tomando aquele cafezinho de trabalho, a gente, porra, é sério mesmo que a gente vai ficar com um traficante porque eles não devolveram um blogueiro? Mas alguém deve ter levantado a mão e falado, irmão, o que que é mais um traficante no Brasil? É uma gota d'água no oceano, pô. Ter mais um traficante a mais ou menos nesse país, irmão, faz zero diferença. Deixa aí, já que eles não querem Mas não atender. dava pra devolver? Falei assim, compadre, eu só não vou te devolver não, vou te dar uma moral, eu vou mandar mais 10 juntos com você, com ele, entendeu? Você, e tem uma coisa, tá? Você tem o direito de escolher a facção. Aqui nós temos diversas facções, nós temos estados aqui que tem mais de 10, porra. Aqui é cardápio, pô, aqui é cardápio. Porra, é tem verdade. traficante inteligente, tem burro pra diabo. Nós temos pessoas ricas que falam cá de quê, presas também. Escolhe e leva essa merda toda, cara. Vamos mandar pra você pessoas envolvidas com lavagem de dinheiro, aquela parada toda. Nós vamos mandar pra vocês pessoas, políticos formados, presos por tráfico de entorpecentes, envolvidos com facção. Você tá pensando que o seu traficante tem know-how aqui? Não tem. Eu vou mandar uns 4, 5 pra você e divide eles, separa por facção, senão eles tomam conta do seu presídio. Sabe o que eu lembrei agora, Miquel? Do caso da força que o Lula fez para trazer aquele traficante preso na Indonésia, condenado por pena de morte, que a gente fez comunicação. Irmão, cara. a gente fez até sinal de fumaça, mandou pombo correio, tudo para não tirar o cara. Arrumou documento, passou um monte de tanto que a gente não... A gente, que eu digo Não, assim, tinha brasileiro querendo pagar a bala no lugar da família. esse cara. governo, né? Não queria que o cara fosse morto. Fez comoção nacional. Meu Deus do céu, vai matar um traficante do Brasil. Não se pode. Movimentou-se céus e terras, mas a Indonésia falou assim, irmão, Vai morrer. traficante aqui, tu tá ganhando o quê, irmão? Agora, quando é o contrário, pô, irmão, soltaram o cara de bilhão. Não, deixa isso pra lá, irmão. E eu acho, tá, cara? Eu acho que o Brasil, em sacanagem com a Indonésia e com outros países, todos, deveria fazer a mesma coisa. Todo traficante que pegasse aqui tinha que executar. Eu acho que era o correto. Pegava, levava a pena, a mesma pena que é levado aos nossos traficantes que são pegos lá. E aí a gente ia ficar nessa guerrinha e pega os seus, eu pego os meus e aquela coisa toda. Eu acho que seria extremamente saudável pro país. Talvez a coisa mais bem estruturada, né, Batata, que já se fizeram na história, já se fez na história do Brasil, foi convencer as pessoas que é barbárie desejar pena de morte para assassino.